A chuva caía como um açoite sobre o concreto esquecido da favela. Pingos grossos que, ao se chocarem contra o chão rachado, repicavam em ecos sombrios. Um trovão distante rasgou o céu encoberto, iluminando em flashes breves a silhueta trêmula de um rapaz que avançava pela rua encharcada, o rosto molhado mais pela angústia que pela água. Lucas sentia cada gota como se fossem facas invisíveis, pois a noite carregava consigo algo muito mais cortante. O peso das palavras que ecoavam em sua mente, um riso cruel que lhe dilacerava a alma. Você não passa de um pobre coitado, não pertence a este lugar, zombava a voz de Beatriz, uma figura elegante em meio ao luxo que ele nem poderia imaginar tocar um dia. O som da risada dela ainda ressoava em seu peito como um trovão, um escárnio que anunciava seu preço diante do mundo e que parecia selar seu destino naquele instante. Ao longe, as luzes da cidade tremeluziam através da neblina e da chuva, quase como estrelas distantes, inalcançáveis. Lucas apertava os punhos, sentindo a aspereza da terra molhada sob a pele queimada pelo frio. Naquela festa, onde só pudesse existir um único protagonista, ele fora o fantasma invisível, um espectador humilhado, pincelado pela sombra da própria exclusão. Seu olhar, porém, persistia. Um brasa incandescente que recusava extinguir-se. Uma promessa muda de que aquela história ainda não acabara. Mas o suspense da noite não permitia descanso. Algo maior se desenhava, escondido entre os pingos que deslizavam como segredo silencioso pela calçada. E naquele instante, quando o tempo parecia suspenso entre o desespero e a esperança, o tic-tac invisível do destino já pulsava com força nos corredores da vida. Uma reviravolta prestes a transformar não só a trajetória de Lucas, mas a mesma essência daquelas cicatrizes antigas. Com um último olhar lançado para a festa que o ignorava, ele se afastava na chuva crescente, como um protagonista invisível que carregava no peito o peso de um futuro por construir. E a pergunta que ecoava sem resposta ao redor era cruel e silenciosa. Quanto vale a dignidade quando o mundo insiste em negá-la? O que viria depois daquele riso era um roteiro não escrito, um jogo de forças invisíveis onde o papel de vítima e algoz se confundiria com a ironia do destino. Afinal, o que aconteceria quando todos os papéis se invertecessem? Lucas, o jovem que a pobreza tentava calar, teria forças para reescrever sua história? E Beatriz, a garota de risada fácil e coração vulnerável, estaria pronta para enfrentar as consequências daquilo que lançou ao vento? O som seco da porta se fechando atrás dele foi o ponto final daquela noite. Ou talvez o ponto de partida para algo maior. Aqui começa uma trama onde justiça, perdão e redenção se cruzam em um duelo silencioso, entre olhares, sussurros e chuvas que lavam, mas também arranham. Lucas não era mais apenas o rapaz da periferia. Ele era a promessa de uma mudança. E naquela promessa, uma semente inquieta de esperança nascia. Uma chama que ninguém tinha coragem de apagar. Mas antes de continuarmos a nossa história, me conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esta história. É importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, vamos voltar para a história. O sol ainda não havia despontado sobre São Paulo quando Lucas acordava no pequeno quarto que chamava de lar. Um espaço apertado de paredes manchadas pelo tempo e pelo mofo, onde a luz tímida do amanhecer entrava pelas frestas da janela com um brilho frágil, quase hesitante, como se temesse invadir aquele espaço de silêncio e cansaço. As mãos de Lucas tremiam levemente enquanto preparava seu café ralo, o aroma amargo do pó dissolvido em água quente preenchendo o ar, misturado ao cheiro distante do lixo acumulado na rua. Uma lembrança cotidiana de que a periferia nunca dormia, mesmo quando o mundo parecia repousar.
Ele vestia a camisa surrada, remendada nas costuras, sentindo o tecido áspero contra a pele quente de suor, enquanto seus olhos refletiam o peso de uma rotina massacrante e desproporcional para um jovem com tanta vontade de voar. A vizinhança despertava aos poucos com o beabá dos vendedores ambulantes que anunciavam frutas frescas, pão quente e salgados, sons que se misturavam ao chilrear dos pássaros escondidos entre as árvores tortas da praça próxima. O cheiro doce e levemente ácido do café forte invadia corredores apertados, propagando esperança e resistência. No meio daquele cenário áspero, Lucas carregava consigo o sonho de nunca mais sentir o gosto amargo da humilhação, de quebrar as paredes invisíveis que o aprisionavam desde a infância. Ele sabia que a estrada era íngreme, curta de oportunidades e longa de dificuldades. Mas seu coração pulsava firme, alimentado por uma chama que teimava em não se apagar. No trabalho, a fábrica onde montava peças automotivas roncava como uma fera antiga, e o cheiro metálico da graxa, misturado ao suor dos operários, preenchia o ar em camadas densas. Os olhos de Lucas fugiam discretamente dos olhares de reprovação e superioridade dos colegas, que por vezes sussurravam suas críticas, lembrando-lhe que, naquele ambiente, sua origem e condição financeira eram marcas visíveis que não passaram despercebidas. Era um ciclo silencioso de pequenos rebaixamentos. Aquele empurrão que corrói lentamente a dignidade sem grandes espetáculos, mas com eficácia cruel. Em meio aos ruídos industriais e às sombras dos grandes maquinários, Lucas lutava para manter sua autoestima intacta, escolhendo o silêncio como armadura, embora seu espírito clamasse por justiça e reconhecimento. Do outro lado da cidade, Beatriz acordava em seu quarto espaçoso, onde as cortinas delicadas balançavam suavemente com a brisa mansa da manhã. O cheiro adocicado do perfume que ela usava antes de sair preenchia o ar, misturado ao aroma de flores frescas que sua mãe deixava sempre na mesinha do quarto. A rotina de Beatriz era revestida de privilégios, mas não de certezas. A pressão para corresponder aos padrões familiares, sociais e pessoais era uma prisão invisível, marcada por expectativas que sufocavam o pulso genuíno de sua juventude. No trabalho como assistente em uma empresa de arquitetura, ela sorria com naturalidade, escondendo o ressentimento que nutria pelo passado, sem nunca imaginar que o destino preparava um encontro que abalaria suas convicções. Quando o mundo de Beatriz começou a ruir, foram as mesmas ruas que desconhecia que a chamaram. E ela viu-se empurrada para dentro daquele ambiente que há anos rejeitara sem entender o peso daquilo que desprezara. O aço frio da empresa erguida com sacrifício por Lucas não era mais apenas um símbolo distante. Agora era sua última esperança, seu refúgio desesperado. Em meio ao caos interior e ao desconforto físico, Beatriz sentiu o peso da incerteza e o amargo sabor da necessidade, quase como se a vida lhe pagasse com juros as dívidas da arrogância juvenil. Enquanto isso, entre ruas escuras e vielas estreitas, Lucas sentia o drama cotidiano da periferia em sua pele. A festa onde fora humilhado não era apenas uma memória dolorosa, mas o ponto de partida para uma transformação nascida no silêncio dos sonhos nunca compartilhados, no esforço invisível de quem carrega o mundo nos ombros. Era nessa contradição que ele navegava, aprendendo que resistência é tecida nas escolhas simples e muitas vezes invisíveis. As pequenas humilhações, o preconceito velado e a luta por identidade definiram cada passo de Lucas. As amizades, algumas sinceras, outras contaminadas pelo olhar social, construíam e desconstruíam seus dias. Em uma manhã comum como aquela, os ecos do passado ainda sussurravam como fantasmas,
mas estavam entrelaçados à força e à esperança que floresciam em seus gestos e decisões. Entre o cheiro do café ralo e o barulho das máquinas, entre sorrisos forçados e olhares disparados, talvez estivesse o começo de algo maior, uma chance sutil que só o tempo revelaria. A vida de Lucas era feita desses fragmentos, pequenos confrontos, silêncios ruidosos e a certeza crescente de que por trás de toda a adversidade havia um fio invisível de possibilidade. Ele não podia saber ainda, mas a inversão dos papéis começava a se formar, silenciosa e inevitável, enquanto o sol pintava o céu cinza com tons de esperança. E o que era apenas mais um dia na periferia era, para Lucas, mais um passo na estrada que mudaria tudo. Qual seria o preço dessa jornada? Só o amanhã tinha a resposta. O ruído da porta pesada da empresa ecoou pelo saguão minimalista, onde o brilho frio das luzes de LED refletia nas paredes imaculadamente brancas. Lucas, agora executivo e dono do império que emergira das brasas da periferia, caminhava com passos firmes, porém carregados de uma inquietação que o esforço e o tempo não haviam conseguido apagar. Ali dentro, sua presença era uma conquista silenciosa que quase doía, pois cada degrau até ali fora erguido em meio a obstáculos que poucas vozes ousavam contar. O cheiro sutil de café fresco vinha da mesa de reuniões próximo à entrada, misturado ao aroma elegante das plantas que adornavam o ambiente, um contraste profundo com o gosto amargo da rejeição que ainda o acompanhava. Foi então que, com a porta abrindo-se lentamente, um vulto hesitante atravessou a soleira. Beatriz aparecia ali, o rosto pálido e os olhos carregados de uma mistura inquietante de orgulho e necessidade. Ela adentrava o salão onde havia se divertidamente desdenhado o rapaz da periferia, agora transformado em um homem que emanava autoridade e segurança. Ao cruzarem os olhares, o silêncio caiu pesado, preenchendo cada centímetro do espaço com uma tensão quase palpável. Um duelo mudo entre o passado e o presente, onde cada instante parecia esticar-se no tempo. O cheiro do perfume suave dela chocava-se com a atmosfera fria do ambiente, como se fossem dois mundos distintos se tocando e repelindo ao mesmo tempo. Beatriz sentiu o peso das lembranças invadir seu peito por entre o nó na garganta, enquanto ele permanecia impassível, a expressão firme, mas o olhar carregado. Cada instante daquele encontro trazia consigo uma carga emocional que ultrapassava a racionalidade, como se as paredes daquela empresa guardassem segredos antigos e rancores ocultos. Ele lembrava claramente do riso cruel que a jovem soltara naquela festa, deixando uma ferida viva que, apesar do sucesso, continuava a pulsar silenciosa sob a superfície do homem que agora se erguia poderoso diante dela. As palavras, porém, não saíram imediatas. O confronto verbal parecia desnecessário diante da presença já suficientemente eloquente de suas expressões faciais e do silêncio carregado de acusações mútuas. Um pequeno suspiro escapou de Beatriz, carregado de arrependimento velado e medo do desconhecido. Lucas abriu a boca, hesitou e, finalmente, convidou-a a sentar-se, mas sua entonação carregava a responsabilidade de um juiz que pesava os méritos antes de dar uma sentença. O clima entre eles era de um equilíbrio frágil, prestes a quebrar, onde cada palavra poderia escalar a tensão ou dissolvê-la em compreensão. Nesse primeiro contato, o choque não era só da reversão de papéis, mas do subtexto escondido em cada gesto. O orgulho ferido, a vulnerabilidade inesperada, a esperança timidamente velada. Contudo, assim como a impressionante arquitetura da empresa traduzia anos de luta e superação, aquela reunião simbolizava o início não só de um pedido de emprego, mas da abertura de um capítulo desconhecido, onde a justiça do tempo traria questões não apenas profissionais, mas pessoais e profundas.
O cheiro das plantas no ambiente parecia agora misturar-se ao gosto amargo do passado e à promessa incerta do futuro. Lucas via ali algo que ia além da simples contratação. Um desafio, uma crise que mexia com sua humanidade e com o que acreditava como justiça verdadeira. Beatriz, por sua vez, sentia o solo fugir debaixo dos pés. A sala virar uma arena onde o orgulho e a necessidade se encaravam de frente. Eles ainda não sabiam, mas aquele era apenas o começo de uma trama que exigiria mais do que simples palavras. Exigiria coragem, perdão e uma luta interna que nenhum dos dois poderia evitar. E no eco silencioso daquele momento, a tempestade exterior parecia refletir o turbilhão íntimo dos personagens, onde cada olhar, cada respiração carregava a força de um roteiro que estava longe de ser escrito. O desafio de Lucas era maior do que empregador e candidata, e o de Beatriz, maior do que vencedor e derrotada. Eram almas entrelaçadas por um passado que gritava por justiça e redenção. E naquele instante congelado no tempo, o destino começava a traçar suas linhas invisíveis, criando o convite para uma transformação profunda, ainda desconhecida, mas iminente. A luz suave da manhã invadia as janelas amplas da sala de reuniões, filtrada pelas cortinas translúcidas que tremulavam com um leve bailado da brisa. Lucas permanecia sentado à cabeceira da mesa de madeira clara, os dedos entrelaçados, enquanto Beatriz encarava o vazio à sua frente, como se buscasse forças nas sombras liquefeitas do passado. A atmosfera, inicialmente carregada de tensão, começava a se dissolver, por vezes interrompida por suspiros contidos e olhares furtivos que traíam a vulnerabilidade oculta sob a armadura de orgulho. Eles estavam sozinhos agora, embarcando na lenta abertura de um diálogo que parecia escavar camadas de ressentimento e emoções malditas. Lucas se lembrou do rapaz que fora há anos, um menino de olhos brilhantes e sonhos abafados pela dureza da realidade. Beatriz, por sua vez, não era mais a jovem arrogante que o desprezara. Os anos haviam desgastado suas certezas e lhe mostrado um mundo onde a segurança é um véu frágil. A conexão entre eles começou a pulsar, tênue e instável, lembrando que por trás das máscaras de poder e fragilidade havia histórias humanas tecidas por dor e esperança. Eu nunca imaginei, começou Lucas, a voz rouca de emoção cedendo espaço para a surpresa, que um dia você estaria aqui pedindo uma chance. Beatriz baixou os olhos, o rosto ruborizado pelo peso da vergonha e do arrependimento. Eu também não, respondeu ela, um sussurro que parecia reverberar no silêncio da sala. Eu queria poder desfazer o que fiz, o que disse naquela noite. Não sabia o quanto machucaria. Aquelas palavras, simples porém sinceras, desencadearam uma onda sutil de empatia que os aproximava, soltando amarras invisíveis que os limitavam àquela luta desigual do passado. O contraste era gritante. Ali estavam dois jovens, despidos do ódio e das certezas arrogantes, prestes a construir uma ponte sobre um abismo que parecia intransponível. No olhar de Lucas, uma pontada de dor ainda dilacerava, mas havia também uma fagulha de compreensão, não total, mas suficiente para abrir espaço ao diálogo e ao possível reencontro humano. E no gesto delicado de Beatriz, que pousou a mão sobre a mesa quase como um pedido silencioso de perdão, percebia-se uma entrega genuína, um convite à reconstrução. O som distante do trânsito se confundia com a batida leve da chuva que dava ao ambiente um tom quase poético, como se o céu participasse daquele rito de transformação. Entre as palavras, surgiram histórias não contadas, memórias partilhadas pela dor da injustiça e pelo desejo oculto de reparação.
A vida então começou a desenrolar seus segredos, revelando olhares que buscavam acolhimento, gestos que pediam reconciliação, falas que murmuriam esperança. Beatriz confessou seus medos profundos de não conseguir seguir em frente, de perder o controle sobre sua vida, enquanto Lucas dividiu fragmentos de sua infância e da longa caminhada para se impor em um mundo que sempre quis silenciá-lo. Naqueles minutos, o orgulho se misturava à humanidade, construindo uma conexão delicada, porém poderosa, sentida na intensidade dos olhares e no perfume suave que já não parecia destoar. Aprenderam a descobrir nas diferenças o terreno para a compreensão e nos silêncios entre as palavras a força para o recomeço. Era um encontro entre dois mundos antes inconciliáveis, agora entrelaçados pela necessidade de cura. Mas o caminho ainda não estava livre de obstáculos. No horizonte daquela conversa, uma sombra começava a se desenhar, um segredo oculto, uma ferida que poderia ameaçar aquela tênue aliança, pronta para explodir a qualquer momento. O peso de escolhas antigas e dilemas morais entrelaçava-se silenciosamente com a esperança, desafiando-os a escolher entre o rancor ou a fé na transformação verdadeira. O futuro pendia numa balança delicada, e o nó no estômago apertava com a incerteza daquele jogo emocional. Enquanto as gotas de chuva deslizavam pelas janelas, marcando o tempo de uma conversa que passava de julgamento a entendimento, a trama se adensava com o contraste entre o que havia sido e o que poderia ser. Não era apenas sobre emprego ou riqueza, mas sobre reconstruir vidas, desfazer marcas e, acima de tudo, reencontrar a humanidade perdida entre as turbulências do passado. E, naquele momento, nas entrelinhas de um diálogo sincero e delicado, nasceu uma frágil promessa de lealdade, respeito e, quem sabe, algo mais. Esse era o fio invisível que uniria Lucas e Beatriz enquanto atravessavam a tempestade de seus próprios corações, rumo a um recomeço incerto, mas legítimo. O ambiente antes carregado de esperança começou aos poucos a se transformar, à medida que as sombras das dúvidas e resistências internas se tornavam mais intensas, quase palpáveis. Lucas sentia o peso de uma decisão que ia além da lógica do negócio. Suas mãos repousavam sobre a mesa de madeira clara, os dedos trêmulos denunciando o conflito silencioso que consumia sua alma. Não era apenas uma questão de justiça ou vingança, mas de preservar sua própria integridade, de não permitir que as feridas do passado comprometessem o que tanto havia conquistado. No ar, o aroma do café já esfriado misturava-se ao frio da ansiedade, impregnando o espaço com uma sensação inquietante e pesada, onde até o som distante da chuva parecia retumbante demais. Beatriz, apesar da coragem inicial, sentia as paredes invisíveis da rejeição se fechando ao seu redor. A lembrança do riso cortante que um dia lançara a Lucas não tardava a ressurgir como um fantasma persistente, a ameaça de tornar escura a possibilidade de uma nova chance. Sua voz vacilava, repleta de insegurança, enquanto buscava palavras para justificar seus erros, uma tentativa desesperada de conquistar a confiança daquele homem que agora detinha seu destino profissional. O relógio pulsava como um juiz impiedoso, e cada segundo parecia acelerar o desmoronar de suas esperanças. No escritório ao lado, uma chamada inesperada tirou Lucas da introspecção, anunciando uma crise iminente na empresa, um problema sério com um dos principais fornecedores ameaçando a continuidade de um projeto crucial e, com isso, a estabilidade financeira de meses de trabalho duro. O impacto foi imediato e devastador. A reunião de emergência convocada com equipe de gerentes pintava um quadro sombrio, onde erros do passado e decisões arriscadas agora convergiam para ameaçar o futuro de tudo o que ele construíra. O ruído dos telefones,
O murmúrio ansioso dos funcionários e os passos apressados ecoavam, criando um cenário de caos e incerteza. Essa tempestade inesperada atingiu Lucas com força total, abrindo fissuras profundas em sua confiança e provocando uma crise que irradiava para todos os cantos de sua vida. Beatriz, ao perceber o abalo na postura dele, tentou permanecer firme, oferecendo sua ajuda e apoio, mas foi recebida com um olhar distante, o mesmo que um dia a desprezara, agora transfigurado em dúvida e vigilância. A tensão entre eles aumentava a cada instante, alimentada pelos ecos das humilhações passadas e pelo medo do futuro incerto. O orgulho, ao invés de ceder ao apoio, crescia em muralhas invisíveis que afastavam qualquer gesto de aproximação. Aquelas pequenas falhas, os olhares desconfiados e os gestos contidos tornavam a convivência dolorosa, como uma dança delicada onde ambos tentavam prever os passos um do outro, mas sem ensaios nem mapas. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de reuniões, decisões difíceis e confrontos internos. Lucas enfrentava a resistência crescente de sua equipe, as pressões financeiras e a constante luta para manter o controle. Beatriz, por sua vez, sentia o peso da rejeição crescente no ambiente, a distância emocional que se aprofundava a cada tentativa frustrada de aproximação. Em meio a esse limbo de conflitos, pequenas humilhações do passado se reinstalavam sob novas formas. Comentários velados, olhares enviesados, sussurros disfarçados em conversas inocentes. A dureza do ambiente corporativo tornava-se mais feroz, e para Lucas, o reflexo dessa luta se espalhava não apenas nas fronteiras do negócio, mas no âmago de sua luta por justiça pessoal. Foi nesse cenário de resistência crescente e queda parcial que uma noite cinzenta marcada por uma chuva implacável que batia nas janelas da empresa deixou Lucas sozinho no escritório, encarando o vazio com olhos cansados e coração pesado. As paredes testemunhavam o silêncio denso e opressor, enquanto ele se perguntava se toda a sua luta valia a pena diante de tantas perdas e incertezas. O sabor amargo do café frio invadia sua boca, acompanhando o peso das decisões difíceis e a dor de um orgulho que teimava em permanecer intacto, ainda que arranhado. E nesse instante, entre a tempestade lá fora e a turbulência dentro de si, Lucas sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Mas mesmo em meio à queda parcial, uma semente de resistência permanecia, apesar da dor e do silêncio quase absoluto que preenchiam o espaço. Ainda havia uma chance de recomeçar, mas o caminho parecia mais sinuoso, árduo e incerto do que jamais imaginara. E dentro dessa crise particular, o surpreendente convite para agir ainda pulsava como uma chama trêmula. Por isso, para você que está acompanhando essa história, fica aqui uma reflexão. Até onde você iria para proteger seus sonhos e sua dignidade quando tudo parece desabar? Pense nisso enquanto navegamos pelos próximos capítulos dessa saga de luta e redenção. A chuva não dava trégua naquela noite sombria de inverno, martelando incessante contra as janelas embaçadas do escritório no último andar da edificação que Lucas, com tanto esforço, havia erguido. As luzes fluorescentes piscavam em um ritmo irregular, lançando sombras frias e ondulantes sobre a mesa repleta de papéis amarelados, contratos por cumprir e contratos que agora pareciam ameaças veladas. O ar pesado, saturado pelo odor ácido do café frio e do suor acumulado nas horas insones, envolvia o ambiente em uma atmosfera sufocante, quase claustrofóbica. Lucas estava pousado na cadeira giratória de couro, os ombros curvados sob o peso invisível de derrotas acumuladas. Ele encarava o vazio à sua frente. Não havia mais força para lutar contra a maré que o afogava. O rosto castigado pela exaustão, sulcado por linhas profundas, refletia uma alma arrasada.
O som constante da chuva era uma trilha mórbida que acompanhava seu descalabro silencioso, enquanto os pensamentos rodopiavam em um ciclo incansável de dúvidas, medos e remorsos. A solidão parecia impregnar cada centímetro daquele espaço. Nenhum gesto lhe confortava, nenhuma palavra lhe alcançava. A voz interior, antes firme e combativa, agora soava como um sussurro apagado, incapaz de confrontar os fantasmas que dançavam nas bordas da consciência. O fracasso não era apenas financeiro ou empresarial, mas existencial, uma sensação de vazio que se alojava no peito como um buraco negro. Do lado de fora, a chuva lavava não só as ruas escuras e vazias, mas também o que restava do brilho que um dia iluminara seus olhos. A vida lhe ofertara a ruína num prato frio e inexorável, e ele a degustava com amargura, sentindo cada gota cair com a lentidão cruel de um relógio parado. Os ecos dos momentos em que fora desprezado, dos risos cruéis que ainda lhe cortavam o pensamento, agora retornavam distorcidos, como se reverberassem em uma câmara de tortura emocional. O telefone tocou uma única vez, estridente e invasivo, antes de ficar mudo no silêncio denso da noite. Lucas não moveu um músculo para atendê-lo. Era um convite para se reintegrar à luta, uma oportunidade afogada na sua incapacidade de enxergar a luz. A solidão teimava em ser seu único encontro. Naquela imensidão de desespero, as janelas embaçadas refletiam sua imagem distorcida, quase irreconhecível. O homem que outrora sonhara com mudanças e revoluções pessoais estava agora um fragmento esquecido, apenas um espectro perdido em meio à tempestade que destruía tudo ao redor. O cheiro ácido do desespero impregnava seus pensamentos, e o frio interno que o consumia era tão gelado quanto o vento uivante que atravessava as frestas do antigo prédio. No silêncio perturbador, pensamentos sombrios se aproximavam perigosamente, testando os limites do espírito já exaurido. A possibilidade do fim parecia habitar cada respiração, como uma sombra faminta embaixo da porta do coração. A ruína tinha garras afiadas e naquela noite parecia disposta a não soltá-lo jamais. Mas mesmo em meio a esse silêncio sepulcral, uma centelha quase imperceptível resistia, um suspiro de vida escondido no fundo daquele poço escuro. Uma promessa silenciosa de que a história de Lucas não terminaria naquela penumbra. O que ele ainda não sabia era que, para além daquela noite interminável, o amanhecer traria consigo uma luz tênue, uma semente rara de esperança que brotaria lentamente na calada do tempo. E assim, no ponto mais baixo da sua jornada, onde o silêncio era absoluto e o medo palpável, Lucas se encontrava à beira de uma transformação profunda, uma batalha interna que exigiria resiliência, fé e a coragem para recomeçar. A jornada sombria do homem que se recusava a desistir estava longe de seu fim, mesmo que naquele instante só restasse o peso do silêncio e da solidão. Pois a verdadeira luta reservava sonhos que resistem à noite mais escura e histórias que sobreviveriam ao tempo. O primeiro raio tênue do amanhecer filtrava-se pela janela embaçada, tingindo as paredes do escritório com tonalidades suaves de rosa e dourado. Lucas permanecia imóvel, sentado na cadeira cansada, os olhos fixos no horizonte que começava a se iluminar com promessas silenciosas. A chuva havia cessado, deixando no ar um frescor úmido, temperado pelo aroma sutil da terra molhada que invadia discretamente o ambiente, tocando delicadamente suas narinas e despertando uma sensação ancestral de renascimento. O silêncio daquela manhã era diferente. Carregava nuances de calma, quase sagrada, um convite gentil para a reflexão e para o encontro consigo mesmo. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco preencher os pulmões com uma força renovadora.
Cada inspiração parecia carregar junto a possibilidade de se libertar das correntes invisíveis que o aprisionavam há tanto tempo. Os olhos pesados começaram a ganhar brilho, pequenas fagulhas de esperança que teimavam em resistir às sombras do desespero. Naquele instante, o mundo interno de Lucas começava a se recompor, como se a aurora exterior refletisse a aurora de sua alma. A iluminação suave destacava os traços marcados pelo tempo e pela luta, mas também revelava uma serenidade nascente, fruto do silêncio e da introspecção. Ele fechou os olhos e se permitiu mergulhar nas memórias boas e ruins, não para se afogar nelas, mas para entender as lições ocultas, como se cada gota da tempestade da noite anterior tivesse lavado não só o exterior, mas os medos aprisionados dentro dele. O gosto amargo da derrota cedera lugar ao sabor sutil da resiliência, que nascia silenciosamente, quase como um segredo guardado no coração. O olhar de Lucas se voltou para o pequeno vaso com uma planta solitária sobre a mesa, uma samambaia verde e vibrante que resistia à luz escassa do cômodo. Aquela imagem, simples em sua existência, tornou-se um símbolo poderoso. Mesmo em meio às adversidades e escuridão, a vida encontrava um caminho para florescer. Era um lembrete silencioso de que, apesar dos momentos difíceis, a esperança sempre se agarra às frestas da existência. Com movimentos lentos, ele se levantou, sentindo sob os pés o frio do chão e o tato áspero do velho carpete, como uma ancoragem na realidade presente. Seus passos ecoaram pelo silêncio da casa que ainda despertava. Cada passo, uma pequena vitória contra a paralisia do passado. A luz da manhã parecia pintar não apenas o ambiente, mas também a alma de Lucas, impregnando-o de uma fé renovada. Não uma fé religiosa, mas uma crença profunda na própria capacidade de reconstrução e superação. Passou a mão pelo rosto molhado de lágrimas silenciosas, que deslizavam sem pressa, símbolos de um coração que se permitia sentir para poder renascer. Dentro daquela calma serena, a convicção de que o caminho não seria fácil não diminuía, mas agora havia uma chama interna que iluminava a trilha, tornando-a suportável. Naquele espaço de silêncio e introspecção, passou a imaginar os próximos passos, reavaliar estratégias, não só para salvar a empresa, mas para recuperar a dignidade, o respeito próprio e a paz interior. As feridas do passado continuariam ali, sim, mas não mais como correntes, e sim como cicatrizes que contam histórias de resistência. Enquanto o sol subia lentamente, espalhando luz e calor pelo mundo, Lucas sentiu a paz sutil de quem compreende que o fracasso não é o fim, mas um estágio do processo, um convite para reinventar a si mesmo. Era a aurora de uma nova jornada, feita de coragem renovada e pequenos milagres cotidianos, onde a esperança se enraizava profundamente. E naquele silêncio generoso, entre as primeiras luzes do dia e o perfume da terra lavada, germinava a semente da transformação, o suspiro suave da vida que insiste, apesar de tudo, em seguir adiante. Pois mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma aurora esperando para nascer, trazendo consigo o renascimento silencioso da alma. A luz suave da manhã infiltrava-se pelas grandes janelas do escritório, rompendo as sombras da noite que ainda teimavam em permanecer nos cantos escuros da sala. Lucas observava a cidade despertar do alto do seu arranha-céu, mas algo dentro dele despertava com uma intensidade nova, um sentimento que ia além da rotina e das preocupações empresariais. Era a confirmação de que, mesmo após a tempestade mais feroz, havia espaço para a reconstrução, para o recomeço. O ar fresco, permeado pelo aroma das árvores recém-regadas na praça vizinha, entrava discretamente pelo vão entre a janela e a moldura, trazendo um sopro de renovação.
Naquele instante, o telefone tocou, e ao atender, sua voz carregava não apenas a formalidade necessária, mas uma serenidade recém-descoberta, fruto das noites de reflexão e do despertar interior. Do outro lado da linha, um nome inesperado surgiu, iluminando a possibilidade que ainda lhe escapava. Era Mara, uma antiga amiga de infância, cujo apoio silencioso e firme jamais se apagara, mesmo diante das dificuldades que ambos enfrentaram. Sua voz quente e encorajadora era uma âncora, um lembrete das raízes que sustentam a vida quando tudo parece desmoronar. Após a conversa, Lucas sentiu o alicerce que tanto buscava começar a se firmar. Mara trouxe-lhe uma proposta concreta, um projeto conjunto que poderia não apenas salvar a empresa, mas também reconfigurar sua trajetória pessoal e profissional. Sua oferta vinha acompanhada de um sorriso de confiança, aquele tipo que não exige palavras, pois carrega consigo o peso da história compartilhada e da confiança mútua. Era a mão estendida que Lucas precisava para voltar a acreditar que o futuro poderia ser diferente. Simultaneamente, ao entrar na sala para entregar alguns documentos, Beatriz encontrou Lucas mais sereno, com os olhos iluminados por uma chama tênue de esperança. A mudança no semblante dele abriu uma porta que antes parecia trancada, uma oportunidade para que ela também se restabelecesse, não apenas profissionalmente, mas como ser humano disposto a reparar erros, aprender e recomeçar. O encontro entre eles, dessa vez menos carregado de tensão e mais permeado por uma vulnerabilidade compartilhada, parecia simbolizar o início de uma nova fase. Observaram-se por um momento, sem pressa, como quem tenta decifrar as marcas deixadas pelo tempo e pela dor, buscando o que ainda resiste para ser resgatado. O silêncio dessa vez era convidativo, não ameaçador, e carregava o potencial de unir fragmentos despedaçados em uma ligação renovada. Beatriz, então, confessou um medo sincero, a sensação de estar à beira de um precipício, mas também a determinação firme de não desistir. Lucas sorriu, não pela vitória fácil, mas pela compreensão de que cada passo adiante exigiria coragem e aprendizado mútuo. Ele respondeu com um olhar que dizia mais que palavras. Um convite para caminhar juntos na reconstrução, mesmo que o caminho fosse longo e cheio de desafios. Naquele instante, a atmosfera do escritório mudou, tornando-se um espaço de possibilidades e renascimentos. Os raios de sol agora refletiam no vidro espelhado, multiplicando luz e desenhando fractais que pareciam simbolizar a complexidade e a beleza da vida em sua imprevisibilidade. Era um recomeço, não apenas profissional, mas humano. Um momento onde o passado não desaparecia, mas se transformava em alicerce para a construção de algo maior, mais sólido e significativo. E assim, entre gestos sutis, silenciosos acenos de confiança e acordos ainda por firmar, a chama da esperança reacendia-se, iluminando um caminho onde a resiliência encontrava a solidariedade, e as feridas começavam a cicatrizar sob a luz generosa da renovação. No coração daquela manhã clara, Lucas e Beatriz alinhavam seus passos, prontos para enfrentar juntas as tempestades vindouras, embalados pelo conforto de uma amizade que se resgatava e pelo poder transformador do apoio mútuo. Nesse novo capítulo, o vento soprava mais ameno, trazendo a promessa silenciosa de que, apesar das quedas e das dores, a vida sempre oferece uma segunda chance para aqueles que se permitem acreditar. A noite caíra pesada sobre São Paulo, envolvendo as ruas em um manto escuro salpicado pelas luzes trêmulas dos postes e dos prédios distantes. No alto do edifício da empresa, a sala de reuniões permanecia iluminada, onde Lucas e Beatriz estavam frente a frente, o silêncio denso entre eles carregado de anos de sentimentos não resolvidos e desafios por superar. O ambiente, sóbrio e acolhedor,
exalava o aroma sutil do café recém-passado e o leve frescor das flores dispostas em um vaso de cristal. Pequenos detalhes que contrapunham a intensidade do momento que reverberava naquelas paredes. Lucas olhava para Beatriz com um olhar que mesclava firmeza e vulnerabilidade inesperada. Ele sabia que precisava tomar uma decisão que não era apenas sobre negócios, mas que tocava sua história, sua dignidade e o desejo profundo de redenção. O peso da justiça não recaía mais nas consequências do passado, mas na coragem para acolher o presente e abrir espaço para o inesperado. Beatriz, começou Lucas, a voz firme, porém impregnada de uma sinceridade que quase se tornava um sussurro. Sei que não foi fácil chegar até aqui, nem para você, nem para mim. Mas acredito que o passado não precisa ser uma prisão. É hora de reescrevermos nossa história, não como inimigos, mas como parceiros. Quero lhe dar a chance de provar seu valor, não pelo que fomos, mas pelo que podemos ser. Beatriz sentiu a garganta fechar. Os olhos marejados refletiam a mistura de alívio e medo que a invadia. Nunca esperava que ele pudesse oferecer algo além do julgamento e da distância. Aquele gesto, simples em palavras, estava carregado de uma profundidade que a surpreendia e emocionava de forma avassaladora. Obrigada, Lucas, respondeu ela, a voz embargada, enquanto uma lágrima solitária deslizou pelo rosto. Prometo que não vou decepcionar. Nesse momento, o silêncio que antes os envolvia rompeu-se pelo som suave e contínuo da chuva que começava a cair lá fora, batendo ritmadamente nas janelas. Era como se a natureza celebrasse e lavasse as mágoas, enquanto selavam um pacto invisível de esperança e transformação. Logo depois, como um trovão inesperado, os documentos referentes à situação financeira crítica da empresa chegaram às mãos de Lucas. Mas ao revisitá-los, encontrou um manuscrito em meio às páginas, uma carta escrita por Beatriz, onde ela relatava uma série de erros que poderia ajudar a corrigir, inclusive revelando informações que ninguém mais conhecia. A coragem da jovem o surpreendia. Ela não apenas queria recomeçar, mas buscava reparar danos, assumindo suas responsabilidades com uma transparência rara. A reviravolta se firmava ali, diante da honestidade e da determinação que transbordavam daquela carta e daqueles olhos confiantes que não mais imploravam, mas sim propondo parceria verdadeira. Lucas percebeu, naquele momento, que a verdadeira força da mudança reside na coragem de enfrentar as próprias fraquezas e de perdoar, inclusive a si mesmo. O abraço que trocaram a seguir não foi apenas um gesto de reconciliação, mas o símbolo do fim de um ciclo e o início de um novo caminho. Onde orgulho e rancor cediam espaço à compreensão e ao crescimento mútuo. A personalidade de Lucas, marcada pela resiliência, encontrava em Beatriz uma aliada, uma companheira na batalha por justiça, dignidade e redenção. Fora da sala, a tempestade ganhava força, mas dentro daquele pequeno refúgio iluminado, uma chama vibrante brilhou com intensidade. A história que antes parecia destinada à tristeza e ao fracasso, agora despontava com cores vivas, entrelaçando o passado e o futuro em uma dança intensa e emocionada. O vento frio da noite varria a cidade, carregando consigo o cheiro da chuva fresca e a promessa de uma mudança que jamais seria esquecida. Lucas e Beatriz, juntos, mostravam que a verdadeira reviravolta não está apenas na vitória material, mas na superação dos próprios limites e na capacidade de perdoar. E naquela noite chuvosa, onde as águas lavaram as dores invisíveis, nasceu uma aliança que provaria que ninguém está condenado a permanecer no lugar onde o passado o deixou. O próximo capítulo os aguardava, cheio de desafios, sim, mas também iluminado por uma força renovada e uma fé silenciosa na transformação verdadeira.
Os primeiros raios dourados do sol filtravam-se pelas janelas amplas do escritório, preenchendo o ambiente com uma luz suave que parecia carregar um sopro de alívio e renovação. Lucas estava sentado em sua mesa, agora mais leve, os olhos fixos nos documentos organizados à sua frente, mas a mente tranquila, mergulhada na sensação reconfortante de que a tempestade começava a perder força. O aroma fresco do café recém-passado permeava o ar, envolvendo o espaço com uma calma quase acolhedora, enquanto as plantas verdes ao redor pareciam brilhar com uma energia nova, sinais concretos de transformação que iam além do ambiente físico e alcançavam o coração. A rotina da empresa começava a respirar um ar diferente, marcado pelo esforço coletivo e pela esperança que impulsionava cada passo dado. Beatriz caminhava pelos corredores com determinação, sincronizada com um trabalho renovado, onde a transparência e a colaboração substituíam antigas suspicácias e tensões. O brilho em seus olhos demonstrava um compromisso genuíno, fruto da aliança recém-formada e da chance conquistada pela coragem e sinceridade. O som das máquinas, agora ritmado e controlado, era a trilha sonora de uma fase que renascia, resistente e vibrante. Nas reuniões com a equipe, Lucas não exercia mais apenas o papel do chefe exigente, mas o de um líder que escutava, acolhia e guiava, mostrando que o verdadeiro comando nasce da confiança e do respeito mútuo. Beatriz, por sua vez, descobria a força do diálogo e da empatia, aprendendo rapidamente a navegar pelas complexidades que antes a assustavam, mas agora se tornavam desafios superáveis quando encarados em parceria. O passado, apesar de ainda presente nas nuances das conversas e nos olhares trocados, já não era uma sombra que ameaçava sufocar as possibilidades, mas uma história que servia de alicerce para o crescimento conjunto. A reconciliação entre Lucas e Beatriz reverberava positivamente, inspirando a equipe e fortalecendo o ambiente, que parecia florescer sob a luz do perdão e da determinação compartilhada. Nas pausas, os sorrisos apareciam com mais frequência, tímidos ao início, mas cada vez mais sinceros, traduzindo a quebra de barreiras invisíveis que até então os separavam. O som das conversas animadas pela sala de descanso misturava-se ao cheiro acolhedor do pão fresquinho e do café, pequenas celebrações do cotidiano que selavam uma nova fase de convivência e conquistas. Lucas, em um momento de silêncio consigo mesmo, observava essas mudanças com um olhar que refletia orgulho e gratidão. Não apenas pelos resultados financeiros que lentamente se consolidavam, mas pela vitória humana que se desenhava nos corações de todos que fazem parte daquela história. Cada passo dado era um triunfo sobre a dor e a injustiça, uma prova de que a cura verdadeira acontece quando se escolhe a empatia e a coragem de seguir adiante. Beatriz caminhava ao seu lado, a cada dia mais segura, mostrando uma nova faceta de sua personalidade. A dupla estratégica que emergia deixava claro que a confiança reconstruída poderia mudar não só o destino da empresa, mas, sobretudo, a direção de suas vidas pessoais. A atmosfera clara e equilibrada do escritório era agora um símbolo pulsante de que a mudança é possível quando se estende a mão mesmo após as quedas mais duras. Nas janelas abertas, o vento suave entrava, carregando o perfume das flores da primavera que começava a colorir a cidade, uma metáfora perfeita para a fase de cura e florescimento que ambos viviam. O equilíbrio conquistado entre passado e futuro não significava esquecimento, mas a capacidade de transformar cicatrizes em histórias de aprendizado e triunfo. Nesse momento, a vitória não era apenas concreta, mas profundamente emocional, uma celebração silenciosa que se manifestava nos pequenos detalhes, nos gestos de confiança e numa calma que anunciava que, enfim, estavam no caminho certo.
E assim, entre conquistas e desafios, a jornada de Lucas e Beatriz seguia firme, iluminada pela luz serena da cura e da mudança real, abrindo espaço para o que estava por vir. Pois às vezes, o verdadeiro triunfo está em encontrar a paz dentro da tempestade e a coragem para seguir em frente, mesmo quando ninguém mais acredita. A brisa leve da tarde adentrava pela janela entreaberta do escritório, espalhando o aroma doce das flores que decoravam a mesa, enquanto o sol iluminava os rostos marcados pela luta e pela superação. Lucas observava o céu azul tingido por finas nuvens alvas, sentindo no peito uma serenidade que há muito tempo lhe era desconhecida. Aquele momento não era apenas um reflexo de conquistas materiais, mas o fruto maduro de uma jornada que drenou lágrimas, esforços e sonhos adormecidos, agora despertando em gratidão e renovação. Ao seu lado, Beatriz sorria com a confiança que nasceu da verdade e do perdão, os olhos brilhando com a luz de quem aprendeu o valor da humildade e da segunda chance. A relação, que antes se pautava na dor e no orgulho, transformara-se numa aliança sólida, construída sobre pilares de respeito mútuo, compreensão profunda e genuíno afeto. Ambos sabiam que aquelas vitórias não seriam possíveis sem o reconhecimento das próprias falhas e o compromisso real em cultivar a redenção a cada novo passo. No rosto de Lucas, a expressão de fadiga havia cedido lugar a uma calma renovada. Não uma calma de desistência, mas de quem aprendeu a cultivar a paz interior sem abrir mão da determinação. A empresa, que outrora fora cenário dos maiores desafios, hoje pulsava como um organismo vivo, atravessando de mãos dadas com seus líderes uma nova fase repleta de possibilidades e sonhos reconstruídos. Beatriz, agora inserida com protagonismo, expandia seu papel para além do ambiente corporativo, participando ativamente de projetos sociais que a conectavam às raízes que um dia ignorara, reforçando o compromisso com a transformação real e coletiva. Seu sorriso, aberto e sincero, parecia iluminar cada canto da empresa, espalhando uma mensagem poderosa de renascimento e esperança. As confraternizações tornaram-se ocasiões festivas, onde risos antes contidos ganhavam liberdade, e a convivência era celebrada como um presente. Contavam histórias de superação, compartilhavam planos e celebravam as pequenas grandes vitórias do cotidiano. A música alegre, o aroma da comida caseira e o tilintar dos copos compunham a trilha sonora de uma redenção que se expressava em gestos simples e encontros verdadeiros. Lucas e Beatriz, unidos pela experiência da superação, tornaram-se exemplos vivos de que a redenção não é um ponto final, mas um processo contínuo de aprendizado e gratidão. A cada passo, cultivavam a empatia e a compaixão, abrindo espaço para que novos caminhos pudessem florescer, livres das amarras do passado. Em um momento de silêncio compartilhado, as mãos se encontraram em um gesto delicado e firme. Uma aliança silenciosa que simbolizava não apenas o fechamento de um ciclo, mas o compromisso de caminhar juntos em direção ao futuro com coragem e amor. No horizonte, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas, como uma pintura viva que refletia a beleza da transformação e da esperança renovada. Era o prelúdio de uma nova etapa, onde a paz conquistada se tornava combustível para novos sonhos e desafios. Assim, envoltos na luz quente do crepúsculo, Lucas e Beatriz sentiam a força da redenção. Aquele sentimento sublime que nasce quando se aprende a agradecer pelas batalhas travadas e pelas lições que moldaram sua essência. E nesse cenário de serenidade e gratidão, a certeza mais profunda os envolvia. A vida, com suas voltas inesperadas, sempre oferece a chance de recomeço para aqueles que têm coragem de pedir, perdoar e seguir em frente.
O horizonte despontava em cores quentes de um amanhecer sereno, onde o sol lentamente tingia o céu com tons dourados e rosados, como se o mundo inteiro suspirasse aliviado após uma longa noite. Lucas e Beatriz estavam no topo do prédio que abrigava a empresa que, para ambos, representava muito mais do que negócios. Era o símbolo palpável de transformação, perdão e novas oportunidades. O vento suave acariciava seus rostos, trazendo o aroma fresco da cidade que despertava e o som distante do burburinho da vida que nunca cessava. Eles se voltaram um para o outro, sorrisos contidos diante da simplicidade e profundidade daquele instante compartilhado. Um olhar se encontrava com o outro, carregado de histórias não ditas, de lutas e vitórias, de um passado turbulento que agora servia de alicerce para um futuro promissor. Lucas estendeu a mão e Beatriz segurou-a com firmeza, um gesto silencioso que dizia mais do que qualquer palavra. Era a celebração da jornada percorrida, da redenção conquistada, da esperança renovada. Ao longe, o som suave de uma canção familiar começou a ecoar pelas janelas abertas, como um convite para que deixassem para trás as sombras que um dia os assombraram e abraçassem a luz que nascia diante deles. A brisa musical misturava-se à fragrância das flores do jardim suspenso no terraço, criando uma atmosfera de paz e renascimento. Lucas olhou para o horizonte e, com um sorriso tranquilo, refletiu para si mesmo sobre a força que encontrou para seguir adiante, mesmo quando tudo parecia perdido. Beatriz, por sua vez, sentiu uma gratidão profunda por ter tido a coragem de retornar e a humildade para reconstruir. Ambos sabiam que aquela história não terminava ali, mas começava uma nova etapa repleta de possibilidades, desafios e, sobretudo, aprendizado contínuo. Antes que a luz do sol invadisse por completo o espaço, Beatriz quebrou o silêncio com uma pergunta suave. Qual lição você aprendeu com essa história? Lucas sorriu, olhos fixos no céu claro, e respondeu com a convicção que só o tempo e as experiências duras podem trazer, que a verdadeira riqueza está na capacidade de perdoar e recomeçar. E você, que acompanhou cada passo dessa jornada, o que guardou no coração? Conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esta história. É importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Enquanto o sol subia, tingindo de ouro cada detalhe do cenário, Lucas e Beatriz permaneceram ali lado a lado, símbolos vivos da força da redenção e do poder transformador do amor e da persistência. Se esta história tocou o seu coração, deixe o like neste vídeo e clique no botão de inscrição para acompanhar os próximos vídeos do canal. Vejo você na nossa próxima história.